Olha, ontem trouxemos um caso do adolescente que infelizmente morreu após ingerir vinagre com sal durante uma brincadeira com amigos. A família está arrasada. E hoje pela manhã o repórter Jaimaci Andrade esteve em Mamanguape conversando com os familiares. Esses jovens, esses meninos de hoje ficam fazendo esses desafios. Pais, observem essas brincadeiras, principalmente de nem tudo que se vê na internet é para se ser replicado. Infelizmente, esse jovem perdeu sua vida e agora está aqui, ó, morto. E Jaimaci conversou com a mãe. Jaimaci, é com você. Cidade em Ação. Olá, Gustavo. Olá, todo mundo que nos assiste. Nós estamos neste momento em Mamanguape, bairro do Areal. E aqui em Mamanguape, como em toda a Paraíba, o pessoal, a população, ficou chocada com a morte desse jovem chamado Luiz Duarte de Assis Filho, de 15 anos de idade. Ele morreu a partir de uma brincadeira, jogando dominó com amigos, e tomou vinagre. Eles iam jogando dominó e quem perdia tomava um gole de vinagre com sal. Quem perdia tomava um gole de vinagre com sal. Com certeza, Luiz Duarte deve ter perdido mais partidas do que os outros coleguinhas e tomou mais vinagre. E aí adoeceu, foi internado e morreu. E aqui na rua dele é o assunto de todo mundo, é isso. O pessoal muito chocado com a morte do menino. A família aqui está arrasada. Ele era considerado um menino muito bom, nunca deu problemas para a mãe nem para o pai. Era um rapaz estudioso, era de casa para o estudo e para casa das famílias. E ninguém sabe o que aconteceu, que eles resolveram fazer essa aposta de vinagre com sal, que deu nessa tragédia. E o interessante dessa história toda é que foi na sexta-feira da outra semana, esse caso que aconteceu dele tomar esse vinagre. Ele começou a se sentir mal no sábado, domingo também, dores estomacais, vomitou e procurou o serviço a partir de segunda-feira. Na segunda-feira, ele foi para o hospital, voltou para casa, foi de novo para o hospital, voltou para casa e estava sentindo dor numa perna. No hospital chegaram a diagnosticar dengue hemorrágica. E aí, quando foi na sexta-feira da semana passada, ele ficou internado. Do sábado para o domingo, ele faleceu. E aí a família desesperada porque não sabia realmente nem o que tinha acontecido, se ele tinha realmente tomado esse tal de vinagre com sal. Ele só foi dizer na sexta-feira da semana passada, no dia que foi para o hospital, que já estava mais grave, foi que ele disse à família e aos médicos que havia tomado o tal do vinagre com sal. Nós vamos aqui entrar na casa da família, vamos falar com Dona Maria das Dores, que é a mãe dele. A família está arrasada, ele era um dos 3 homens, filhos de Dona Maria das Dores. Ela tem 4 filhos, 3 homens e uma mulher, e agora perdeu o Luiz. A família está aqui muito chocada, a Dona Maria das Dores está aqui, resolveu falar com nossa equipe. Nós vamos conversar com ela aqui para dizer como é que está o coração dela e de toda a família diante dessa perda inesperada, né? Uma morte prematura, uma morte que surgiu a partir de uma brincadeira, né, Dona Maria das Dores? Meu filho era um jovem apenas de 15 anos, né? Tinha muito que pela frente. Esse é um dos irmãos dele. Isso aqui parece muito com ele, né? Eu não sei nem o que falar, porque ainda não caiu a ficha não do ocorrido do meu filho vir a óbito devido à brincadeira. Sem palavras. É duro para uma mãe, né? Uma situação dessa. Se fosse um acidente, outra coisa, a pessoa fica assim, foi uma fatalidade, mas é uma brincadeira, né, Dona Maria das Dores? É uma brincadeira que ele veio fazer com os amigos dele. Vinha acontecer isso. A senhora tinha notícia se ele já tinha brincado outras vezes de tomar vinagre com sal? Dessa brincadeira nunca veio. A gente nunca sabia que ele tinha feito isso, não. Era um menino bom, né? Um menino estudioso. Ele era um menino muito estudioso, brincalhão, tinha várias amizades, ele. Todo mundo gostava dele. Ninguém não tem nada que dizer do meu filho, não, de coisa que ele arrumava briga, essas coisas, não. Dona Maria, o sofrimento foi grande, né? A brincadeira foi na sexta-feira da semana passada.
Sábado e domingo ele começou a se sentir mal, procurou o hospital durante a semana, foi várias vezes no hospital, voltou para casa e se internou na sexta, né? Isso, ele foi na segunda-feira, ele começou a ir para o hospital com uma dor na perna. Aí ia para o hospital, tomava a medicação e voltava para casa. Aí na terça-feira a mesma coisa, ia para o hospital, tomava a medicação, mas com a dor na perna e voltava para casa. Ninguém descobriu o que é? E ninguém descobriu o que era. Aí quando foi na sexta-feira, ele foi com o pai dele, aí, com muita dor no peito e com a respiração já profunda já. Aí fizeram o raio-x nele. Aí não acusou nada no raio-x, no sangue deu alteração no sangue dele. Aí disseram que era dengue hemorrágica. Aí foi internaram ele. Aí no sábado, meu menino... Aí ele passou a noite lá internado. Aí no sábado, meu menino veio me buscar pra eu ficar com ele. Aí passei sábado de manhã, sábado à tarde, com ele lá. E ele tava bem, mas só que tava a respiração já fraca e um pouco cansado. Aí na última medicação que vieram aplicar nele, aí viram que ele tava... já muito ofegante já, disseram que não tem nada de normal aí chamaram as médicas. Foram lá, aí fizeram um monte de exame nele, porque tiraram bastante sangue nele, furaram ele. Aí na última vez veio um rapaz para tirar sangue nele, aí ele olhou para ele e disse assim, vai me furar de novo? Aí ele só fez balançar a cabeça, aí tirou. Aí saiu e... Ele estava consciente ainda, né? Tava consciente. Aí nada de eles mostrar o resultado dos exames para nós. Não mostraram? Não mostraram, a gente não sabe o resultado desses exames, o que deu. Aí transferiram ele para sala amarela, porque lá tinha oxigênio para colocar nele, para ele respirar melhor, porque tava muito ofegante. Colocaram um aparelhinho no dedo dele para ver o batimento do coração dele e da respiração dele, tava muito baixo, muito baixo os dois. Aí viram que ele tava muito sério, aí transferiram para a sala vermelha. Aí dessa sala vermelha, quando deu umas 6 horas eu vim em casa para tomar banho. 6 horas do sábado? Isso, do sábado. Para tomar banho e me alimentar, porque eu não tava me alimentando, tava já passando mal já. Aí eu vim rápido para casa e voltei. Quando cheguei lá, a Heleninha tava com vida ainda. Já à noite? Sim, já à noite. Que... abriram a porta, quando abriram a porta, eu vi ele ainda, que ele olhou pra mim, assim, com aquele olharzinho dele distante, chega, tava brilhando, tipo, querendo, sei lá, falar alguma coisa, se despedir. Aí quando fecharam a porta, eu já não vi mais, aí quando abriram de novo, ele já tava todo sedado já. A médica veio pra mim e disse que tava ainda analisando ainda pra ver qual era o caso dele, que ninguém tava sabendo o que era ainda a causa desse motivo, ainda que ele tava daquele jeito, ele tava muito sério. Aí quando ela voltou lá pra sala, ainda deixou eu entrar, falou com as meninas pra deixar eu entrar pra eu ver ele. Aí ele tava lá com aqueles tubos na boca, dormindo de cabecinha de lado. Passei assim a mãozinha assim na cabeça dele ainda. Mas eu não encostei no corpo dele não, porque eu tava com medo de soltar alguma coisa ali e ele passar mal. Aí eu liguei pra minha irmã e disse pra ela, chama o pai dele, manda ele vir pra cá, que eu quero ir pra casa descansar um pouco, porque eu já tava passando mal lá, já não tava aguentando. Já era tarde da noite? Não, era... Que hora foi aquela que fosse pra lá? Era mais de 6 horas. 7 da noite, né? Era. Aí eu vim pra casa, aí quando foi mais ou menos umas 2 horas, meu menino chegou aqui, falando que ele tinha vindo a óbito. Aí eu ainda... 3 da manhã? Eram as 2 da manhã. Aí eu fui, aqui a gente, eu, minha mãe, meu menino, foram depressa ainda lá no hospital pra tentar ver ele. E eles não deixaram nós entrar pra ver, não deixaram de maneira nenhuma. Vocês só viram quando ele voltou pro enterro? Não, aí quando foi de 7 horas, eu fui lá pra reconhecer o corpo dele. Aí era ele que tava lá. Aí só foi essa hora que ele deixou a gente entrar pra ver ele. Você já tem algum exame que diz a causa da morte dele? Entende? Tu tem? Não sabe ainda? Não. Oi? Ele chegou a ser levado, o corpo chegou a ser levado pra João Pessoa? Levou pra João Pessoa pra descobrir a causa, o motivo. E mesmo assim vocês não sabem? Ainda não.
Não chegou o laudo? Chegou ainda não. Veio o papel para a liberação do corpo dele para ser enterrado. O laudo não veio. A senhora enterrou seu filho e não sabe de que ele morreu? Não sei a causa motivo da morte do meu filho. Vocês enterraram ele domingo mesmo? No domingo, às 5 horas da tarde. A senhora acha que teve negligência no atendimento hospitalar? Assim, eu não sei nem falar. Fala aí um pouco. Sabe não, né? Sei não. E agora, ele só veio dizer que tinha tomado esse vinagre com sal na sexta-feira, foi? Foi na sexta-feira. 8 dias depois de ter tomado. Na sexta-feira, depois de 8 dias. Se tivesse dito antes, talvez, né, tivesse resolvido. Eu ia fazer um tratamento ali e ia tentar limpar ele por dentro para não acontecer essa tragédia que aconteceu. Esse é o irmão que parece que ele quer falar alguma coisa sobre essa perda do seu irmão? Cara. É triste, né? Uhum. Ele era tua cara, parecia ser gêmeo. Não era mais novo, era? Era mais novo. Você tem 18 já? 19. Qual é teu nome? Lucas Lima. E era muito chegado a ele, né? Mais ou menos. Então a senhora tinha 4 filhos, né? 3 homens e uma mulher, agora ficou com 2 homens e uma mulher. Agora o delegado tá investigando, né, a causa, saber se teve negligência ou não, né? Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Para ver o que vai acontecer, né? E tá nas mãos de Deus. Deus tá agindo tudo. Porque um caso desse assim não pode ficar desse jeito, não. Porque a gente não sabe o que aconteceu na realidade, né? E a gente tem que saber qual foi o motivo da morte dele para acontecer isso, porque meu filho não tinha nenhum problema de saúde, era nem vício, saudável, né? É assim, ele gostava de se divertir com os amigos, mas assim... Não é viciado em droga, nada? Não, graças a Deus não. Nem droga, nem bebida, não era viciado, não. Vamos torcer agora para que a justiça, primeiramente vocês saibam a causa morte, se for o vinagre mesmo, se causou algum dano, né, material, algum dano dentro do organismo dele, ou se foi outra causa, né? Pois é, Gustavo, aí a gente tá vendo a família sofrendo, ninguém sabe, como a própria família diz, a gente não sabe ainda a causa da morte, né? Suspeita-se que foi desse vinagre, que depois que ele tomou esse vinagre com sal na sexta-feira, passou a ter ânsia de vômito, chegou a dizer que tinha vomitado já e talvez tivesse botado o vinagre para fora e teria ficado bom, e só veio procurar a assistência médica na semana, né? Mas a ciência é quem vai dizer de que realmente Luiz faleceu. Voltamos com você aí. Muito obrigado, Jamaci. Realmente, ultimamente, a gente tem visto nas redes sociais esses jovens com esses desafios mirabolantes, desafios de apertarem, ficar sem ar, desafio de tomar isso, desafio de tomar aquilo. Mães, pais, prestem atenção no comportamento dos seus filhos. Controlem seus filhos nessa internet. Controlem, porque infelizmente mais um caso, porque pode ir atrás. Isso aí tem caso de desafio de internet. E o corpo pode ser exumado aí para mais exames, né? Olha, ainda sobre esse caso triste do adolescente de 15 anos que morreu após ingerir vinagre com sal, o repórter Jamaci Andrade conversou com o delegado Silvio Rabelo. Acompanhe. Cidade em Ação. Olá, Gustavo. Olá, todo mundo que nos assiste. Nós estamos agora na Delegacia Seccional de Mamanguape. Estivemos na casa da família, já conversamos com todo mundo sobre esse caso do menino que teria morrido em consequência de ter ingerido vinagre com sal. Ninguém sabe ainda a verdadeira história sobre a causa da morte, até porque não saiu laudo ainda conclusivo. E agora viemos aqui à Delegacia Seccional para saber do Dr. Silvio Rabelo como estão as investigações desse caso. Dr. Silvio, seja bem-vindo aqui ao programa. O senhor já ouviu muita gente em relação a esse caso? Abrimos uma investigação, instauramos um inquérito policial, porque tomamos conhecimento que houve uma brincadeira, a vítima ingeriu algum líquido contendo alguma substância, e veio o óbito. E a gente tem que dirimir essa dúvida. O corpo foi sepultado no domingo, a Polícia Civil só tomou conhecimento desse fato na segunda-feira,
E nós tomamos conhecimento que ele passou por várias internações, e o fato se deu desde a semana passada. Ele passou por várias internações e, por fim, após o óbito, foi levado ao SVO. Já comunicamos ao SVO para que nos encaminhe a causa-morte. Estão fazendo exames complementares. A gente acredita que com esses exames do Serviço de Verificação de Óbito, a gente terá uma resolução desse problema e a gente vai dirimir todas as dúvidas. Quer dizer, o corpo foi enterrado sem ter ainda um laudo da causa-morte, né? Se desses exames o senhor está esperando não der nada, vai ter que exumar o corpo, né? É positivo, é por isso que nós instauramos um inquérito policial e vamos compartilhar o procedimento policial com o Judiciário e com o Ministério Público, que a Polícia Civil quer saber o seguinte: o que o garoto ingeriu, não é? E se essa substância não o levou à morte, se fala muito nas redes sociais em vinagre com sal, né? Mas se essa substância não o levou à morte, o que levou à morte? Algum outro fator externo, alguma doença? É por isso que a Polícia Civil tem que ter essa resposta para a gente concluir as investigações com êxito. A gente tem que saber desse resultado, pode ser através do SVO, lá na frente através de uma exumação, se for o caso, mas eu acredito que o laudo complementar, os exames complementares do sistema de verificação de óbito vai dirimir essas dúvidas aqui na investigação. E o hospital, o senhor vai ouvir alguém do hospital também? A gente escuta todo mundo, a gente escuta os familiares, a gente escuta aqueles meninos, a roda de amigos também, já entrevistamos vários deles e vamos também entrar em contato. A nossa equipe esteve no hospital, mas vamos também entrar em contato para entrevistar também os profissionais de saúde. Os meninos disseram que era realmente o vinagre com sal que eles estavam tomando na aposta lá do dominó? Confirmam que quem perdesse a aposta ingeria meio copo ou um copo inteiro de vinagre com sal. E eles já vinham fazendo essa brincadeira outras vezes ou foi a primeira? Eles falaram isso? Pelo que a gente tem conhecimento, eles disseram que não faz há muito tempo, mas também que não foi a primeira vez que eles participaram dessa brincadeira. Aí, lamentavelmente, um deles veio a óbito e a gente teve que abrir a investigação para a gente dirimir essas dúvidas. O interessante, doutor, eu estava até conversando com a família ainda há pouco, é que só ele foi atingido. Se todo mundo tomou vinagre, só ele morreu por quê, né? É isso mesmo. A gente não sabe que substância, né? A gente crê que o vinagre, a ingestão do vinagre não mata, não leva a óbito, né? Eu acredito ser muito difícil, mas nós não somos profissionais de saúde. Mas qual foi a substância que ele ingeriu e se foi aquela substância que ele ingeriu naquele dia que levou ele a óbito? E se não, se nada de substância, se nenhuma substância, qual evento externo, até um problema de saúde tenha causado e ele tenha levado à morte. O que a gente viu também é que ele procurou muito procurar o serviço de saúde, né? Foi na sexta-feira, ele, segundo a mãe, ele teve ânsia de vômito no final de semana, mas só procurou na semana seguinte, né, o serviço de saúde. Isso mesmo, o que nós temos conhecimento é que logo após essa brincadeira, que foi no início da semana passada, ele deu algumas entradas na unidade de saúde, no hospital aqui de Mamanguape, porque não estava passando bem. E se fala também, isso é extraoficial, e que pode ser uma dengue hemorrágica. Mas para isso a gente tem que ter esse exame materializado aqui nos autos para a gente poder confirmar. A família relatou para a nossa equipe que a principal causa dele ter procurado o hospital foi principalmente uma dor na perna, né? Isso, muito mal-estar, vômitos, né? Febre também e essa dor na perna. É tudo muito estranho, mas nada que os exames complementares não apontem. Então, o senhor depende desses exames agora para ter uma linha segura de investigação. Isso, solicitamos ao SVO, assim que eles concluam esses exames complementares, que nos repassem, até porque a própria certidão de óbito ela tem que ser retificada, a certidão de óbito ela não está conclusiva, não diz a causa da morte e a própria certidão tem que constar e a Polícia Civil tem que saber qual foi a causa dessa morte. E com essa causa da morte, vocês podem também chegar a uma investigação se houve negligência de atendimento médico ou não também, a partir daí, né, doutor? Justamente, a gente precisa desse exame para que as investigações abertas aqui na Polícia Civil de Mamanguape, elas tenham os seus desdobramentos normais e a gente chegue, e se alguém tiver que ser responsabilizado,
por algum tipo de culpabilidade, será aqui pela Polícia Civil. Doutor Silvio, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e vamos torcer para que esse caso tenha um desfecho até para a família ficar mais tranquila, né? Porque eles estão sem saber de que o menino morreu, aí fica um dizendo uma coisa, outro dizendo outra, ninguém sabe, né? Nem a polícia sabe ainda. E nem a polícia, nem os familiares, nem o próprio hospital, aqui o regional apontou, e é por isso que é de suma importância o resultado que está sendo estudado pelo SBO. Muito obrigado. Então, o que resta agora é só esperar. Voltamos com vocês aí no estúdio. Pardar, família que agora sofre com essa dor, que sirva de exemplo para esses meninos criar juízo, com essas brincadeiras de ingerir vinagre, ingerir sal, ingerir o que for, nem cachaça. Vamos ter cuidado, pessoal. Mais uma família que chora, um jovem que tem um futuro promissor pela frente, mas essa geração de hoje é uma geração muito delicada, né? É uma geração que tudo é umas brincadeiras. Brincadeira tempo da gente era pique-esconde, toca, garrafão, barra-bandeira. Hoje a brincadeira é umas apostas velha doida, diferente, mas tudo bem.